toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo de número 2. Jesus, meu irmão, Deus ele não me quer pela metade. Deus quer integridade. A Bíblia fala que Noé era um homem reto, justo e íntegro. Só anda com Deus pessoas inteiras. Uma pessoa que não é inteira para Deus, ela pode até vir para a igreja, servir a Deus, mas ela não é uma pessoa que anda com Deus. E nesses dias o que Deus está procurando é pessoas que andem com Ele. E para mim andar com Ele precisa de um requisito. É só olhar para a vida de Noé. Homem justo, ou seja, aquele que é justificado. Ele era justo porque praticava a justiça. Sim, nós não somos justos porque praticamos justiça. Nós somos justos porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus cumpriu a lei em nosso favor. Então é por isso que nós somos justos. Toda vez que eu entrego a minha vida para Jesus, logo eu não preciso somente praticar a justiça, mas eu sou justificado por Ele. Então eu sou um homem justo. A partir do momento que eu recebo Jesus, eu recebo o benefício dele por mim, que é o que? Ter cumprido toda a lei, o qual eu não conseguiria cumprir. Então Jesus se fez justo, e quando Ele morre por mim e por você, essa justiça é derramada sobre mim e sobre você. Então o sangue de Jesus é quem nos justifica, ok? Segunda coisa, homem justo, um homem reto, ou seja, um homem que reto, não se desviava dos seus caminhos. Segunda coisa, segundo princípio é que você precisa ser uma pessoa reta, ou seja, uma pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. É aquilo que Davi vai dizer em Salmos capítulo 1, Salmos 1. É alguém reto, é alguém que caminha numa direção certa. E a terceira coisa que vai dizer sobre Noé é que Noé era um homem íntegro. Quando a palavra fala íntegro, não está falando de integridade em questão de caráter. A Bíblia está falando que Noé, ele era inteiro, porque a palavra íntegro fala de algo que é inteiro. Noé, ele era inteiro para Deus, ou seja, Deus não tinha uma parte do Noé, Deus tinha Noé todo dia. Noé não construía a arca no domingo na igreja, ele vinha para quinta, na sexta, no sábado se tivesse alguma coisa, e na domingo ele estava construindo a arca. Na segunda-feira ele orava, construía a arca. Na terça-feira não tem culto, mas ele estava meditando a palavra, estava construindo a arca. Na quarta-feira ele não tinha culto, mas ele estava indo na casa de um irmão, levando uma oferta, levando um pão para tomar um café junto, para falar do amor de Deus. Na quinta-feira ele estava construindo a arca através do culto. Na sexta-feira ele estava construindo a arca através da reunião das irmãs, através da reunião dos jovens. No sábado ele estava construindo a arca na janta de sábado. No domingo ele construía a arca já de manhã, ele dobrava o joelho, e à tarde às 6 horas ele se reunia para poder construir novamente a arca. Meu irmão, se nós não estamos participando da construção, nós não somos dignos de herdar a construção. Se não estamos participando da construção da arca, então não adianta, meu irmão, você querer fazer parte de uma coisa no qual você não está engajado. Pastor não tem problema com crente que falta na igreja. Pastor não tem problema com crente inconstante. Pastor não tem problema, principalmente se for um pastor como eu, que não depende do teu dinheiro para pagar as contas, para sustentar a família. Então, melhor ainda. Mas o pastor tem um compromisso com a palavra, e o profeta ele tem que alertar e falar. Porque se eu trocar a trombeta, você ouvir, tomar posse, glória a Deus. Se eu tocar a trombeta e você não ouvir, não querer tomar posse, eu estou livre da tua alma. Eu não preciso me preocupar, tua alma é tua. Olha para mim, não se existe pastoreio próprio. Ninguém se pastoreia, se assim pastoreia. Não tem como você se pastorear, você precisa ser pastoreado. Eu preciso ser pastoreado. Todos precisam ter alguém acima nos pastoreando. Então a pessoa que fala, eu me pastoreio sozinho, está ferrado, meu irmão. Porque ninguém pode se pastorear, ninguém pode se ensinar, ninguém pode se autopromover. Porque autopromoção, meu irmão, promoção que não vem de Deus, lascou na tua vida. Então preste muita atenção no que eu estou te falando. Deus nos quer por inteiro. E quando a gente não quer se doar por inteiro, é onde a gente cria a famosa chamada heresia. Eu quero ministrar sobre heresia com você hoje. Eu quero trazer uma palavra de ensino. Você vai sair daqui bem alimentado hoje. 2 Pedro capítulo 2, versículo número diz assim,
Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Repete comigo: heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano, o Senhor Deus, que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Preste atenção no que ele está dizendo. Veja bem, como no passado havia, hoje também há pessoas que estão dissimulando ou introduzindo no meio da igreja o que? Heresias destruidoras. Porque o problema da heresia, meu irmão, é que destrói a alma do crente. O problema da heresia é que te leva para o quinto dos infernos. Por quê? Porque a heresia é uma coisa que faz com que eu e você neguem o Senhor. A heresia faz com que eu e você aceite coisas com o qual Deus não falou e negue verdadeiramente aquilo que Deus falou. E quando eu nego aquilo que Deus falou, isso faz com que eu seja reprovado. Olha só, ele diz até o cúmulo, hein? É um cúmulo, ou seja, é o ápice, é o máximo de burrice. Cúmulo é o ápice de algo, meu irmão. E aqui ele está dizendo, olha, até chegar ao cúmulo de negar, ou seja, até chegar ao propósito da heresia, que é o que? Fazer com que o povo negue o soberano. E a partir do momento que você nega o Senhor que te resgatou, você atrai sobre você mesmo repentina destruição. Tem gente que a vida está uma desgraça, não entende por quê? Porque acredita em heresia. Agora vamos para frente. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. O problema é que ensina e o ensinamento traz prática. Enquanto a gente está pregando o evangelho para você fazer a coisa certa, a heresia, ela é a palavra distorcida para você fazer algo e praticar. O Paulo vai dizer o seguinte: não usem a liberdade como desculpa para a libertinagem, heresia. E ele fala: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia a sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição está em processo. Venha comigo para Atos capítulo 20. Volta algumas páginas, Atos capítulo de número 20. Vai dizer algo muito profundo. Paulo, ele está pregando aos líderes de Efésio, da igreja de Éfeso. Paulo, ele está em Mileto, e ele fala: olha, chama os presbíteros, chama os líderes da igreja de Éfeso, porque eu preciso trazer uma instrução. Paulo não quis sair dali até ir para lá, porque ia atrapalhar o caminho dele de volta para Jerusalém. Na verdade, Paulo estava voltando para Jerusalém. Ele para em Mileto, ele fala: olha, pede para que o povo venha, para que os líderes venham, os pastores venham, porque eu preciso ter um papo com eles. Aí no versículo 17, Paulo começa a falar, no Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo começa a instruir os pastores, os líderes, os ministros do evangelho. E quando nós chegamos no versículo de número 29, ele diz o seguinte: eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. É a famosa lobo vestido de ovelha que adentra no meio da igreja, que tenta passar pela autoridade do pastor, tenta dar conselho acima da autoridade do pastor, tenta fazer coisa no meio da igreja, o qual nem o pastor fala, coisa o qual o pastor nunca falou. E ele vai dizer o seguinte: e ainda mais, dentre vós mesmos. Esse aqui mexe comigo, porque ele está dizendo que tem gente que vai vir do lado de fora para atrapalhar o que está sendo feito lá dentro. Mas ele vai dizer também que existe gente do lado de dentro sendo levantada por Satanás, né? Porque o primeiro herético da Bíblia é o diabo, e eu já vou falar para vocês. E ainda mais, versículo 30: dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Olha o que o texto está dizendo: torcerão a verdade. Repete comigo: torcer a verdade é heresia. A primeira coisa que você precisa entender sobre heresia é que heresia não é um falso evangelho.
Até pode ser em parte, depende de como a gente vê o falso evangelho. Mas geralmente o falso evangelho, o nosso entendimento como heresia é aquela coisa que vai contra a palavra. Sim ou não? Heresia parece que é aquilo que a gente fala ou ouve que vai ao contrário da palavra. E na verdade o diabo ele é muito sarcástico. Por quê? Porque o diabo ele foi o primeiro herege. Como assim, pastor? É só você ler Gênesis, não precisa abrir. Mas a Bíblia fala que na conversa que o diabo ali, através da serpente, tem com Eva, ele fala, como que é o papo? Não, a parada é o seguinte, Deus diz que se um dia nós comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente nós vamos morrer. E ele fala o seguinte, não, veja bem, não é bem assim. Ou seja, ele não muda a eficácia da palavra, ele não muda aquilo que Deus falou. Só que ele dá um novo entendimento, ele traz uma aprovação dentro daquilo que Deus na verdade reprova. Ele não muda a palavra, ele fala, não Eva, a parada é a seguinte, na verdade é que ele sabe que o dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ganhar sagacidade, ou seja, vocês vão ser como Deus, e vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. O diabo mentiu para Eva, sim ou não? Não, era verdade, o mundo não conhecia o mal, até Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva no jardim só conheciam o bem. Então veja bem, o diabo ele fez o que com a palavra? Ele mudou a palavra, sim ou não? Não. Ele usou a própria palavra de Deus, só que naquilo que Deus reprovava. Quer um outro entendimento sobre Satanás ser o maior herético que já botou o pé na terra? E é ele que nos induz a sermos heréticos? É fácil, Mateus capítulo 4. Um dos textos vai dizer o seguinte, versículo 4 de Mateus capítulo 4, se eu não me engano é o 4. Ele vai dizer, se tu és o filho de Deus, dá a ordem, aí ora ao Pai, porque a Bíblia diz que aos seus anjos ele dará a ordem para os seus servos. Está errado sim ou não? Jesus disse isso mesmo? A Bíblia diz isso mesmo? Sim. Você vai para o Antigo Testamento e você encontra a Bíblia dizendo que Deus dá ordem aos anjos para que zelem por os seus servos. Satanás olha para Jesus e fala, se joga desse penhasco, porque é certo. Aí Jesus olha para ele e fala, ei Satanás, a Bíblia também diz, não provarás o Senhor o teu. Olha para mim, o diabo estava usando de engano com Jesus, sim ou não? Ele usou a própria palavra. Tem um monte de crente que cai na palavra que o diabo dá, que é a própria palavra de Deus. Porque heresia, meu irmão, heresia não é você trazer uma verdade, uma mentira ao contrário da verdade. Heresia não é você pegar uma mentira e colocar do lado da verdade e falar, isso é verdade, isso é mentira. Não, heresia é você usar a própria verdade. Só que é você usar a própria verdade para aprovar aquilo que na verdade Deus reprova. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que todo mundo tem um pouquinho de heresia. Todo mundo é um pouquinho herético. Sabia disso? Vou fazer uma pergunta e você pode levantar a mão porque eu vou levantar. Quem aqui já foi herético? Levanta a mão. Pode levantar. Pastor, eu não entendi ainda, eu já vou te explicar. Presta atenção no que Deus falou comigo. O nosso problema é buscar aprovação onde não há aprovação de Deus. Heresia começa quando, pastor? A heresia ela não começa quando eu minto sobre a palavra de Deus. A heresia começa quando eu tento usar a palavra de Deus para favorecer uma vontade minha e não a vontade dele. Heresia é quando eu pego a palavra de Deus e tento trazer aprovação em uma determinada área da minha vida que estou vivendo, mesmo sabendo que eu estou errado, mas eu procuro na palavra textos que possam me trazer respaldo de que eu estou fazendo certo, mas na verdade eu estou fazendo errado. Posso melhorar para você? As heresias elas surgem quando tentamos achar aprovação e justificação naquilo aonde Deus não aprova. Vou repetir para você, heresia surge quando eu e você buscamos aprovação e justificação de Deus naquilo que Deus reprova. Por exemplo, os homossexuais, nós não temos nada contra eles, nós amamos eles.
Só que uma boa parte dos homossexuais estão pegando a Bíblia e tentando trazer para eles, para justificar o ato deles. Deus falou algo, e eles pegam aquele algo que Deus falou, e eles tentam moldar naquilo que eles estão vivendo. O Evangelho não pode ser moldado na minha forma de viver, porque se o Evangelho for moldado na minha forma de viver, eu sou herético. É eu que preciso me moldar no caráter do Evangelho. Eu não tenho nada contra homossexual, prostituta. Eu não tenho nada contra ladrão, contra adúltero. Mas nós temos que ter contra quando eles começam a usar a palavra para justificar os atos deles. Meu irmão, uma vez eu vi um pastor que leu um texto no Antigo Testamento que dizia sobre pegar a mulher adúltera. E ele pegou aquele texto e ele disse, e o repórter, que nem crente é, desmascarou. Ele falou assim: não, mas o texto está dizendo, pega a mulher adúltera. E ele falou: não, pega a mulher do teu irmão adúltera. É uma condenação, era algo que tinha que ser feito, era de ser exposto. O texto dizia: pega a mulher do teu irmão adúltera. Olha onde vai a ignorância do ser humano, e aonde a ignorância dele, ele tenta usar o texto para justificar. Ele entendeu, supostamente ele diz que entendeu, está na internet isso, você procurar no YouTube. Pega a mulher do teu irmão e adultera. O cara não viu o acento, o cara não respeitou vírgula. Pega a mulher do teu irmão adúltera, o texto diz. O repórter olhou para ele e falou assim: mas o senhor está errado. Não. Diz que ele chegou para a mulher e falou: ó, mulher, a parada é o seguinte, Deus mandou eu. Chegou para o marido da mulher e falou: ó, mulher, ó, amigão, Deus falou para mim, pastor, me deitar com a tua mulher. Está aqui no texto. Pegou a Bíblia e mostrou para o dono da mulher, para o marido da mulher. E o marido da mulher falou: então tá bom, já que Deus falou, né? Aí o repórter olhou para ele e falou: meu amigo, mas me desculpa, mas o texto diz: pega a mulher do teu irmão adúltera. Aí ele olhou o texto e falou: mas aqui tem várias formas de raciocínio do texto. Entra no YouTube e procura isso para você ver. Meu irmão, eu não tenho que me moldar na palavra, a palavra não tem que se moldar a mim, é eu que tenho que me moldar na palavra. Aonde surgem as heresias, pastor? Não é do lado de fora, não é na religiosidade, não é nos fariseus, ainda que os fariseus fossem heréticos. Mas a heresia, ela surge dentro da igreja. Quando você começa a pegar a Bíblia e procurar justificativa onde Deus não justifica. Quando você começa a procurar na Bíblia a aprovação de Deus naquilo que Deus não aprova. Heresia. Heresia não é pegar a Bíblia e falar o contrário dela. Heresia é pegar os textos da Bíblia e tentar me favorecer, meu irmão. Toda vez que eu distorço a palavra, ou seja, eu tiro ela da essência, afasto ela da vontade de Deus e aproximo ela da minha vontade, heresia. Eu não posso favorecer a minha vontade. Toda vez que eu pego a Bíblia, tiro ela da essência, pego um texto das Escrituras, tiro ela da essência, ou seja, toda a Escritura, ela é a palavra de Deus, é sobre a vontade de Deus. Toda vez que eu pego a Bíblia, pego versículos, pego textos e favoreço a minha vontade e não a vontade de Deus, eu sou um herético. É quando você usa de justificativa. Mas a Bíblia fala que, meu irmão, todos nós já fomos heréticos. É por isso que o tema dessa mensagem: eu, um herege? Sim. Há heresia em nós, porque nós não estamos contentes com a vontade de Deus, porque nem tudo Deus aprova na minha e na sua vida, e aquilo que Deus não aprova na minha e na sua vida, nós temos a capacidade de procurar na Bíblia textos que possam justificar a minha e a sua falha, o meu e o seu pecado. Nós não temos problema com o pecado, mas não usa da Bíblia para justificar o teu pecado. O cara cai em adultério, aí ele vai para a Bíblia para procurar um texto, aí ele vai usar a Bíblia e falar: mas é que a minha mulher não foi sábia. Uma coisa não justifica a outra. Você traiu tua mulher porque você é um adúltero.
você é um fornicador, porque tua mente é poluída sexualmente, você é escravo do pecado, porque a tua cabeça está cheia de concupiscência. Aí ele vai justificar: eu traí minha esposa. Mas veja bem, porque minha mulher não fazia aquilo que Deus mandou ela fazer. Uma coisa não justifica a outra. Eu conheço pessoas, mulheres que se separaram dos maridos. Eu me separei do meu marido, por quê? Porque a Bíblia fala. Uma vez eu estava debatendo com uma pessoa que estava prestes a separar do marido, na verdade já estava traindo o marido. E a gente sentou na mesa, eu abri o texto da Bíblia e falei: olha, o texto diz assim, 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 assim. Eu lembro que ela olhou para mim e falou bem assim. Eu lembro que ela... Cortou aí? Não tem problema. Ela olhou para mim e falou assim: mas é na tua Bíblia que Deus está falando isso. Na minha Deus não fala assim. Não, é na tua Bíblia. Mas na minha, quer ver? É que eu não estou com a minha aqui agora. Ela falou bem assim: eu não estou com a minha aqui agora, mas na minha Bíblia tem um trecho assim que diz que, nossa, é perfeito, eu posso separar do meu marido, tá louco de bom. E na verdade ela já estava metendo o chifre na cabeça do homem. Ou seja, ela acreditava que existia algo na Bíblia que favorecia o adultério dela. E aí, meu irmão? O que é heresia, pastor? Heresia é eu fazer uma campanha aqui na frente e falar para você: traz tudo teu ouro aqui. É fazer uma campanha aqui e falar para você: olha, em 7 dias Deus vai te dar vitória. Quem sou eu para dizer que Deus vai te dar vitória em 7 dias? Tem muita coisa que impede você de ter a vitória. Heresia é eu prometer para alguém uma coisa que Deus não prometeu para ela. Por que, pastor? Que pastores fazem isso? Por causa do dízimo do povo. Quando ele vê que o irmão está querendo sair da igreja porque está tendo algum problema e ele sabe que o dízimo é bom, ele corre no irmão e fala: irmão, por favor, então não espere que eu vá na tua casa quando você quiser sair da igreja. Tem um monte de irmão que sai da igreja e a gente fala: será que vamos atrás? Ou será que a pessoa quer que a gente dê uma palavra para ela para justificar o erro dela? Meu irmão, eu não estou aqui para pregar heresia. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça. Eu não estou aqui para lamber ferida de crente. Porque quem lambe ferida é o cão. Quem gosta de gente com problema é o diabo. Quem gosta de lamber ferida é cachorro, meu irmão. Sabe qual é o problema do diabo? É que ele fica lambendo a tua ferida. E um cachorro, meu irmão, se você for na veterinário, talvez você diga para mim: não, mas diz que a saliva cura. Mas vá no veterinário para você ver. É por isso que o veterinário bota aquele negócio na cabeça. Minha mãe levou o cachorro para fazer uma vasectomia no cachorro esses dias. Castrar o cachorro. Veio da castração com aquele couro na cabeça parecendo um abajur. Por que, pastor? Porque tinha que passar remédio na ferida. Passar remédio aonde foi feito. E por que aquele cone? Porque o cachorro não pode lamber a ferida. Porque meu irmão, uma ferida lambida, ela não cura. Ela permanece úmida. Quem gosta de lamber ferida de crente é o capeta. Que eu tenho vídeo de crente ferido esses dias. Dodói. Que eu tenho visto de crente, meu irmão, nesses dias, não me toque. Que a gente tem visto de crente nesses dias que se ofende por tudo. Se ofende por tudo. Se o pastor fala uma palavra em cima do altar, ele se ofende. Ele troca a linguagem da Bíblia, porque ele não gosta quando a Bíblia fala sobre sexo. Aí ele vai ler: não, essa Bíblia aqui tá louca, a palavra sexo aqui, ó, isso me ofende. Aí ele troca de Bíblia, porque ele quer uma Bíblia que a linguagem seja mais formal, aonde a linguagem não diga sexo. Mas na casa dele ele assiste pornografia na internet. Meu irmão, nós vivemos dias aonde nós não podemos. A heresia fez isso com o povo. Alguns anos, hoje eu escutava Gary Haynes, um pastor americano que mora nos Estados Unidos, acho que mora em Curitiba. Ele falando: essa baboseira que surgiu uns anos atrás, que nós temos que amenizar o evangelho para que o povo não vá embora. Ele falou assim: onde surgiu isso? Heresia.
A heresia surge quando eu começo a pegar a palavra, Gabriel, e para não perder você na igreja, eu começo: olha, Gabriel, viva do jeito que você quer, importante que você esteja aqui dentro com a gente. Heresia é quando eu uso a Bíblia para favorecer os teus pecados, para passar a mão na tua cabeça. Heresia é quando a gente, em vez de botar o irmão, curar o irmão, a gente fica lambendo a ferida dele. Quem lambe ferida de crente é o capeta. Porque Deus não quer uma ferida aberta, Deus quer cicatrizar a ferida. E quando Deus ele quer cicatrizar, ele mete fogo. Sabe como se curava antigamente? Século 20. Sabe como era feita as curas de tiro de bala? Estava assistindo uma série esses dias, onde não tinha medicina como tem hoje. O cara levou uma facada, o cara levou um tiro. Como faz? Traz uma faca quente aqui, nós precisamos cauterizar isso aqui. Sabe como que Deus faz para curar a ferida de crente? Mete fogo. Tem uns que vão embora, tem uns que permanecem, suportam o fogo. Tem crente que entra na fornalha, porque a fornalha é permissão de Deus. Se Deus manda aumentar 7 vezes, porque Ele vai te curar. Tem crente que força a fornalha. Desculpa. Deus ele não quer lamber a tua ferida, porque quem gosta de lamber ferida é o diabo. Toda vez que a gente lambe ferida, a gente heretiza a palavra. O irmão chega pra gente e fala: pastor, eu estou passando por isso, isso, isso. Ah, irmãozinho, vem aqui, nós vamos orar com você. Vai dar tudo certo. Não, meu querido, se você não botar teu joelho no chão, se não se arrepender, não se converter, o reino de Deus não vem na tua vida. Hã? É o evangelho. Se eu fosse um herético aqui nessa casa, eu estava dando liberdade para esses casais aqui permanecer no namoro. Pastor, eu caí em fornicação. Não, irmão, tadinho de você, né? Não, fica tranquilo, meu irmão, casa. O apóstolo Paulo disse: olha, casa para não ficar se abraçando. Casa. Qual que é o conselho do pastor para os jovens? Casa, infeliz. Amanhã vamos fazer o casamento da Tássia com o Eduardo. Vamos casar os dois. Por quê? Porque tem que casar, meu irmão. Namoro sem propósito de casamento é pecado. Vamos casar. Se fosse para eretizar, a gente ia fazer o quê? Não, irmão. Experimenta, né? Conhece. É melhor se conhecer, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que conhecer o Senhor. Meu irmão, nada justifica o pecado. Não busque a aprovação de Deus naquilo que Deus não aprova. Sexo fora do casamento é reprovado por Deus. Não adianta procurar na Bíblia texto que prove que você pode fazer aquilo. Não, mas é que eu só vou casar, né? É porque é uma só carne, né? É porque não. Meu irmão, eu tentei fazer isso. Há 12 anos atrás eu fui para a igreja. Eu era um cara que via sexo, droga e rock and roll. Cheguei na igreja, prostituto. Sim, prostituto. Deus não deixou barato. Meu pastor não passou a mão na minha cabeça e falou: ai, tadinho, chegou agora, vamos deixar, né? É claro que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Meu irmão, tem gente que é tão herético, mas tão herético. Quer saber quando o cara é herético? É quando tudo é santidade para ele. Quer saber quando há heresia? É que a gente não pode dar um pá. Não, tem que até mudar o jeito de andar. Não, eu sou crente. Perde a humanidade. Quer ver quando o cara é herético? É quando ele acha que sinônimo de santidade é a cara burrada do culto. Então ele não, irmão, ele, paz do Senhor. Oh, xarabassuri andalabaço. Heresia pura. Pessoas que tentam mostrar santidade no exterior. Herético. Porque ele acha que a Bíblia favorece ele ser um cara assim. Eita! Gente, Jesus soltava pum. Posso repetir para você? Jesus soltava pum. Jesus fazia cocô igual eu e você. Não espiritualize tudo. Não espiritualize tudo.
Seja gente, seja humano, seja santo, porque ele é santo. Tem crente que quando ele vira crente, ele já entra herético no reino de Deus. Por quê? Ele se tornou crente, agora ele muda tudo. Agora ele não olha mais pro cara, o cara da empresa que ele tinha amizade, agora ele fala, não, eu não posso me sentar com você, cara. Sendo que a Bíblia fala aí, meu irmão, se fosse para isso, tinha que sair do mundo. O apóstolo Paulo fala, o problema não é com os incircuncisos, o problema é com os crentes falsos, ele fala. O problema é com quem está do lado de dentro, fingindo ser uma coisa que não é. O cara se torna crente, ele já se torna herético, porque agora ele que eu não posso me sentar na roda dos escarnecedores. Aí na empresa tem um cara lá passando dificuldade na vida. Deus quer usar ele como luz do mundo e sal da terra, mas ele é tão crente, tão santo. Não, porque ser santo é ser separado. Não posso me contaminar. Ah, meu irmão, para você saber se você é crente mesmo, por exemplo, vamos pegar homens aqui, vamos ver se o homem é crente mesmo. Leva para um boteco de striptease, vamos ver se ele é crente mesmo. Não é fugindo do boteco de striptease. Para ver se você é crente mesmo, bota você dentro de um boteco de striptease, quero ver se você consegue se conter. Hã? Ei, Deus ele não prova a gente tirando a gente das coisas ruins, é permitindo que tem tudo. Jesus ele foi para o deserto para ser o quê? Tentado. E quando você é tentado pelo diabo, você é provado por Deus. Quando o diabo te atenta, Deus te prova. A Bíblia fala que Jesus teve fome, sim ou não? O diabo tentou ele, sim ou não? Usou a própria palavra, sim ou não? Mas Jesus não caiu na tentação, ou seja, foi aprovado por Deus. Qual é a certeza, pastor, que você tem que ele foi aprovado? É que depois que o diabo se retirou, o anjo veio e lhe serviu. O anjo veio e lhe deu de comer. Aprovado. Passou pela prova. Estou passando pela prova. Glória a Deus. Mas não heretizou. Jesus poderia ser herético, sim ou não? Era só ele ter olhado e falado, diabo, estou com fome. Eu tenho poder nos céus da terra, vou transformar a pedra em pão. Diabo, você está certo. Vou me jogar do penhasco, vamos ver o que Deus faz. O diabo veio para provar a identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus, só é filho, meu irmão, quem tem identidade. Porque na identidade está lá a tua filiação. É a identidade que diz quem você é filho. É na identidade que mostra onde você é, qual é a tua origem, de onde você veio. Se tu és o filho de Deus, veio do céu, porque tu não te lanças aqui, certamente Deus dará ordem aos seus anjos para que vai-te embora, capeta. Vai-te embora. O primeiro herético da Bíblia foi Satanás. E desculpa, heresia não está somente nos púlpitos das nossas igrejas no Brasil. A heresia está dentro do meio do teu coração. Toda vez que eu e você tentamos receber de Deus aprovação naquilo onde Deus não aprova. A Bíblia não aprova casamento gay, mas alguém deu um jeitinho nos Estados Unidos de aprovar o casamento gay. Porque toda lei ela está debaixo, toda a Constituição ela está debaixo da Bíblia. Toda lei ela é pautada na Bíblia. Alguém conseguiu mostrar que não era pecado na Bíblia a homossexualidade. Aí uma igreja nos Estados Unidos, alguns anos atrás, liberou o casamento homossexual. Não tenho nada contra casamento sexual. Não tenho nada contra quem quer casa. O problema é teu. Mas não venha dizer para mim que a Bíblia aprova. Não tenho nada contra quem é assassino, prostituto. Não tenho nada contra quem é fornicador. Não tenho nada contra quem é ladrão. A igreja não tem que ter nada contra ninguém. Pelo contrário, nós temos que amar uns aos outros. Se possível, amar até os nossos inimigos. Mas não venha dizer para mim que a Bíblia aprova o teu estilo de vida, porque ela não aprova. Heresia. Não venha dizer para mim que a Bíblia aprova um estilo de vida o qual Deus não aprova,
Porque Deus, ele não se contradiz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai cumprir. Se a Bíblia fala que determinado tipo de pessoa não herdará o reino de Deus, não adianta procurar isso na Bíblia. Se a Bíblia fala que certos tipos de pessoas não herdarão o reino de Deus, está lá em Timóteo, está lá em Gálatas, está lá em 1 Coríntios. Se a Bíblia fala que determinados tipos de pessoas, assassinos, os incrédulos, e papapá, e ppp, não herdarão o reino de Deus, por que nós vamos dizer, não, fica tranquilo, o céu é para todos? Heresia. Teologia calvinista, heresia. É uma heresia pura. Por quê? Porque o calvinismo, ele favorece você viver do jeito que você quer, e mesmo assim no final ser salvo. O calvinismo, ele te dá a liberdade de viver uma vida do jeito que você quiser, crendo em Deus, no final você é salvo. Mentira. Heresia é favorecer o pecado do homem. É tentar usar a Bíblia para nos favorecer. Por que não é de ideologia, né? Mas por que é uma teologia? Porque eles usaram a Bíblia para tentar respaldar a ideologia deles. E toda vez que você pega a Bíblia e coloca a Bíblia no meio, você cria uma teologia. Teologia é o estudo de Deus, das coisas de Deus. Heresia, meu irmão. Não adianta. Não tem a ver com o falso evangelho. Um pastor que faz um casamento gay, ele não é um falso profeta, ele é um herético. Porque como ele pode abençoar aquilo que Deus amaldiçoa? E aí? Heresia é toda vez que eu pego a Bíblia e tento favorecer versículos sobre a minha vontade e não sobre a vontade de Deus. Porque a Bíblia é a vontade de Deus para o homem. A Bíblia é a vontade de Deus para o homem. Tudo que está escrito aqui é para o homem andar. Gálatas 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para o aperfeiçoamento de todos os santos. Versículo 17 vai dizer: para que todos sejam aperfeiçoados. Todos sejam aperfeiçoados. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela exorta, ela aconselha, ela pune, para que todo homem seja aperfeiçoado. A heresia faz com que eu encaixe a Bíblia no meu estilo de viver. A heresia faz com que eu pegue a Bíblia, pegue a vontade de Deus e tente moldar ela dentro de mim. É eu que tenho que me moldar às Escrituras. É eu que tenho que ser transformado, não é a Escritura que tem que ser transformada para me favorecer. A Escritura não pode ser mudada para me favorecer. É eu que tenho que ser mudado para favorecer as Escrituras. Meu irmão, todos nós já fomos hereges um dia. Eu, pastor? Sim. O pastor já foi herege. Quer ver quando você é herege? Quando um irmão faz uma falta. A Bíblia fala que você tem que repreender o irmão. A gente geralmente não repreende. A gente vai e fala: irmão, vamos sentar para conversar. Então, veja bem, a gente começa a tentar amenizar. A gente começa a tentar favorecer o irmão. Sendo que a Bíblia fala: exorta. Exorta. Aí a gente, em vez de exortar, a gente fala: não, vem aqui, Fabiana, vem aqui, Fabiana. E a gente começa a tentar falar a verdade para ele, sem tentar ofender ele. Deixa que ofenda. A gente tenta: eu tenho que falar para o irmão, eu tenho que corrigir o irmão, mas eu não posso ofender o irmão. Meu irmão, a palavra por si própria vai ofender ele. Por si própria a palavra vai ofender.
Por quê, pastor? Porque a palavra só me ofende aonde eu estou errado. Se a carapuça não serve para mim, então eu não me ofendo. Por que as pessoas se ofendem? Porque as pessoas são dodói. Por que o crente se ofende? Porque geralmente aquilo que é ofensa para você é porque é verdade. Porque, Fabiano, você pode falar qualquer coisa de mim. Você pode falar, o pastor é um ladrão. Vai me ofender? Eu não sou ladrão, então não me ofende. Tá cheio de pastor na cidade que fala que eu sou falso profeta. Me ofende? Não me ofende, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei a palavra que eu tenho pregado. Eu sei dos meus frutos. Então não me ofende. Mas certamente se eu fosse um falso profeta, eu ia... Ai, cara, eu vou pegar aquele irmão, vou dar uma soca na cara dele. A verdade só ofende aquilo que é verdade na tua vida. Aquilo que não é verdade para você não pode ofender. Você não precisa se ofender com aquilo que não serve para você. Por que está cheio de gente ofendida na igreja nesses dias? Porque a carapuça está servindo. Está servindo. Por que ofendeu? Meu irmão, uma vez eu fui pregar numa igreja. Os meninos conhecem. Até foi um tempo com a gente lá em 2016 na igreja. Fui pregar numa igreja, uma quadrangular lá em Curitiba, muitos anos atrás. Eu lembro que eu comecei a ministrar e eu mandei todo mundo sair do fundo e vir pra frente da igreja. Aí eu vi que tinha um cara que veio, parecia um touro assim. Mas ele veio na frente. Só para você entender, no final da mensagem, depois que a glória desceu, o povo caiu, expulsando o demônio de um lado, o povo foi batizado do outro. Na hora que começou o mover de Deus, aquele cara dava murro no chão. Pá! Pá! E tudo bem. Foi dia 28 de novembro. Eu lembro porque foi exatamente no aniversário meu e da minha esposa de casamento. Não lembro em que ano. 2013, 14, 15, não sei. Eu lembro que aquele cara chegou no final, tirou uma oferta e falou assim: isso aqui pra você levar tua esposa para comer alguma coisa hoje. Tem um presente de casamento para tua esposa. Deu tempo, cheguei em Campo Largo, consegui comer uma pizza com ela aí. Tirou uma oferta. E ele olhou para mim e falou: quando você mandou eu vir para frente, quando você começou a pregar a palavra que você pregou me ofendeu. Eu disse para ele: querido, a tua vida de não oração, de não meditação na palavra, a tua vida de descompromisso com Deus ofende Deus todos os dias, e mesmo assim Ele continua te amando. A gente se ofende, mas a gente não percebe que na manhã que a gente não orou, a gente ofendeu a Deus. A gente não percebe que a nossa falta de comprometimento com Deus, o culto que a gente faltou, ofendeu Deus. É, pastor? É. Se você faltou um culto, trocou a presença de Deus por uma outra coisa, você ofendeu Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúme de você. Tiago 4:5. Se você não teve motivos, mas deixou de orar, você ofendeu Deus. Se você troca Deus por outra coisa, você ofende Ele. Jesus não se sentiu ofendido quando levou um beijo de Judas, mas quando ele soube que foi por 30 moedas de prata, eu imagino Jesus assim: poxa, Judas, podia ser um pouco mais, eu só valo isso para você. Eu fico imaginando Jesus assim: eu só valo isso para você, só 30 moedas de prata. Quando nós trocamos, e o problema é que tem gente que troca e aí usa a palavra para justificar a falta dele. Não tem justificativa, é heresia. Vou repetir para você: heresia é toda vez que eu tento ser justificado e aprovado naquilo que Deus não justifica e não aprova. Vou repetir para você: heresia não é distorcer o evangelho, mas é distorcer a eficácia do evangelho. Porque você não distorce o evangelho quando você muda a frase do versículo, mas quando você tenta mudar a eficácia daquele versículo. Distorcer a palavra não é distorcer ela, porque distorcer a palavra ninguém pode distorcer, mas é quando alguém traz um significado diferente para aquilo o qual foi escrito. Distorcer a palavra é dizer que aquilo
serve para justificar um erro, é usar a Bíblia para tentar justificar o teu pecado. Meu irmão, por exemplo, quem já foi em velório de pessoa, alguém aqui? Quem já foi em velório de crente, levanta a mão. Velório de crente. Agora, quem foi em velório que não é de crente, levanta a mão. Mas sempre no velório de quem não é crente tem alguém dizendo: olha, que o Espírito Santo te conforte. Heresia. Como assim, pastor? A pessoa não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não foi batizado pelo Espírito Santo. A pessoa não tem compromisso nenhum com Deus, nunca foi na igreja, nunca botou, odeia crente. Aí você chega para aquele cara que odeia crente e fala: olha, que o Espírito Santo te conforte. Você está sendo um herético. O Espírito Santo não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Me mostra na Bíblia o Espírito Santo confortando alguém, passando a mão, acalentando alguém que não tem intimidade com ele. Ei! Heresia, cara! É heresia! Olha que o Espírito Santo. Eu fui num velório uma vez, eu e o Bruno, um amigo nosso. Preguei pro menino, fizemos de tudo. Morreu. Cheguei no dia, falei: Espírito Santo, o que eu falo para a irmã, para o pai, para a mãe? O Espírito falou assim: não fala nada, porque tudo que você falar aqui pode ser herético. Só vai lá e dá um abraço. Já pensou chegar para um cara que é extremamente religioso, que adora escultura de imagem, que nem sabe qual é a pessoa do Espírito Santo, falar que o Espírito Santo te conforte? Ontem eu fui na academia com uma camisa de um amigo nosso aí de Curitiba, um ministério chamado Ação do Espírito. O cara olhou para mim e falou: Ação do Espírito. Eu imagino que no pensamento dele ele estava achando que eu era espírito, porque não tem entendimento. Aí você chega com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, você fala que o Espírito Santo te conforta. Mentira, o Espírito Santo não conforta, não. Me prova na Bíblia que o Espírito Santo conforta pessoas que desprezam ele. E aí eu mudo minha concepção, eu mudo minha pregação. Agora meu irmão, vai no velório de crente. Tem choro lá? Sim ou não? Tem lágrima lá? Sim ou não? Tem tristeza lá? Sim ou não? Mas todo mundo está confortável. Irmã Cleonice, ano passado, enterramos a mãe dela. Fui no velório, sepultamos a mãe dela. Ou melhor, ela voltou para o Senhor. Foi triste, não foi, irmã Cleonice? Difícil, não foi? Choramos. Mas tem um detalhe: o Espírito Santo confortando. Por quê? Porque a gente sabe para onde ela foi. Como que o Espírito Santo pode confortar alguém o qual nem sabe para onde vai uma alma quando morre? Aí você vai no velório e fala pro cara, cachaceiro: olha, meu irmão, o Espírito Santo vai te consolar. Herético. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Heresia. Eu já fiz isso. Heresia. Pastor, como eu posso ser não herético num velório? Chega lá, pega a palavra e começa a pregar. Você pode ser o próximo. A questão é para onde você vai. Começa a evangelizar no velório. Aí você não vai ser herético. Agora esse negócio de Deus te conforte. A pessoa não tem compromisso com Deus, meu irmão. A gente, sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que Deus tenha compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Jesus disse em João 6,37: todos aqueles que vierem a mim, de forma alguma excluirei eles. Quem vier a mim. Aí você pega uma macumbeira e fala: Deus te enche. Primeiro ele precisa se libertar do que está dentro dele. Aí o cara vem para a igreja. Meu irmão, Deus tem promessa sobre a minha e sua vida. Deus vai fazer muitas coisas através de nós, mas nós não podemos favorecer, querer dar o passo antes da hora. Ei, Ananias e Safira, eu não vou prolongar, porque senão a gente vai gastar horas aqui. Porque mentiram para o Espírito Santo. Eva, eu acho impressionante Deus olhando para Adão. Olha só como a gente é herético. A gente usa aquilo que Deus dá pra gente para aprovar uma coisa que Deus não aprova. Adão, o que tu fez, Adão? Comi.
Só que em vez de ele falar comigo, ele fala, a mulher que tu me deste. Aí a gente tenta justificar as coisas, botando Deus na prova. Ou seja, ele tentou tirar o dele da reta, dizendo, olha, foi a mulher que tu me deu. Tá cheio de crente que faz isso. Não, mas a palavra do Senhor disse. Deus fala, eu disse isso mesmo, mas não do jeito que você entendeu. Você entendeu errado. Meu irmão, heresia, todos nós já fomos heréticos um dia. Todos nós temos um pouquinho de heresia em nós. Você não precisa falar que... Você não precisa dar glória para o diabo. Basta você pegar a palavra de Deus e tentar favorecer em algo que Deus desfavorece. É só você tentar pegar a Bíblia e tentar fazer com que a Bíblia aprove aquilo qual Deus reprova. Não, mas tem um texto bíblico aqui que diz que eu posso fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo é lícito, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Meu irmão, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Todos nós somos heréticos um dia, mas o que Deus quer é que a gente deixe de ser herético hoje. A gente acha que palavra de heresia tem que ser pregado para líderes, para pastores. A gente acha que tem que fazer um congresso de pastores aqui e falar, gente, deixe de ser herético. Tem que começar por você, antes de você se tornar um líder. Sabe por que temos líderes hoje heréticos? Porque já eram heréticos antes de ser líderes. Sabe por que tem pastores heréticos hoje? Pregando heresia, distorcendo a palavra? Porque já eram hereges antes de se tornarem líderes. Nós precisamos consertar na raiz o problema. Nós precisamos consertar na raiz. É eu e você. Amanhã você é futuro pastor, futuros líderes, futuros evangelistas, mestres, profetas. Deus precisa consertar na raiz, meu irmão. Porque senão amanhã a gente vai fazer aquilo que o Pedro disse. Vamos estar distorcendo as escrituras para ganhar discípulos para nós. Discípulo a gente não faz para a gente, discípulo a gente faz para Cristo. Eles vão distorcer a palavra, tentando juntar para si discípulos. Quem recebe essa palavra? É uma palavra de ensino, meu irmão. Não é uma palavra de exortação, é uma palavra de ensino. Para de tentar favorecer a tua vida. Para de tentar pegar a Bíblia e trazer o favorecimento de Deus para aquilo que Deus reprova na tua vida. Se submeta ao processo. Se submeta ao tempo. Deixa Deus fazer no tempo certo. Não tente fazer coisas e usar a Bíblia para justificar. Muitas das campanhas que surgiram por causa disso. A igreja estava capengando. Vamos fazer campanha, porque campanha traz gente para a igreja. Trazendo gente para a igreja, a gente arrecada uma questão financeira melhor. E aí, como nós vamos fazer isso? Vamos pegar a Bíblia. E aí a gente pega texto da Bíblia e a gente fala, olha, vamos fazer a campanha do tal coisa. Vamos fazer campanha da coisa. E a maioria das campanhas que os crentes fazem, eles fazem com respaldo bíblico. Mas a maioria das campanhas não funciona, não presta, é um lixo. Vamos fazer uma campanha? Vamos. Mas para nós fazer uma campanha, vamos achar na Bíblia. Aí a gente pega um texto, cerco de Jericó, vamos lá. Vamos fazer o cerco de Jericó. Aí a gente vem para a igreja. Agora a gente vai rodar 7 vezes. Não estou falando de ato profético. Ato profético, Deus mandar, pode fazer. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós vamos fazer uma campanha 7. Nós vamos rodar 7 vezes. 7 vezes. E qual que é a palavra em todos esses cultos? Deus vai te entregar. Vai cair as muralhas. Vai cair as muralhas. Mas o cara não dobra o joelho, não lê a Bíblia, não tem compromisso com Deus. Mas ele quer o favor de Deus. Heresia. Irmão, você não precisa fazer nada. Chegou aqui na igreja, Deus vai fazer tudo. Heresia. Quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome essa cruz e me siga. Irmão, você não precisa fazer nada. Nada para ir para o céu. Você não precisa fazer nada mesmo. Jesus morreu para te levar para o céu. Mas para você permanecer na eternidade é outra história. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. E quem usa de esforço apodera. Meu irmão, quanto mais nós vamos distorcer as escrituras para favorecer
as nossas ideologias. Hein? Você já fez isso. Eu já fiz isso. Talvez amanhã a gente faça isso. Quem já orou aqui por alguém ou por alguma causa, sem saber se verdadeiramente era aquilo que Deus queria? Levanta a mão. Heresia. Uma vez, a homossexualidade do Brasil, ela não era uma coisa ruim. Os gays entravam, os gays saíam. Um líder no Brasil se levantou e começou a bater, porque é a família, tem que favorecer a família, tem que favorecer a família e tal. Quando surgiu isso na época, eu pensei comigo, é a mesma coisa que começar a orar contra tornados, é a mesma coisa que começar a orar contra os sinais dos últimos dias. Sabe o que é interessante sobre Mateus capítulo 24, versículo de número 4? É que a primeira coisa, Jesus vai dizer, que vai mostrar o fim dos dias, do fim dos tempos, os sinais, é que muitos viriam no nome dele e apostatariam muitos. Como é que a gente apostata um crente dentro da igreja? Com heresia. A heresia é a raiz da apostasia. Uma pessoa só se apóstata quando ela começa a acreditar em coisas que não existem. Aí você começa, vamos orar para que Deus não mande o tufão. Tá lá, meu irmão. Eu não sei que horas hoje, lá em Moçambique, um tornado veio de volta. Vamos orar para Deus repreender o tufão. Ah, porque o profeta Elias orou, porque o sol parou. Meu irmão, tudo bem, ok, eu acredito em ato profético. Mas você orou para saber se aquilo é sinal de Deus? Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida, males que vêm na minha e na sua vida, que a gente começa a orar para Deus arrancar aquele mal da gente. Na verdade Deus está usando aquele mal para nos melhorar. É como foi na vida de Jó. Os males que vieram na vida de Jó foi para que Jó conhecesse Deus verdadeiramente. Se você tem conhecimento das escrituras, você não se torna um herético. A mulher de Jó era uma herética. Jó, amaldiçoa-se teu Deus e morre infeliz. Jó perdeu tudo, menos a mulher. Para Deus usar até a mulher para provar Jó. Eu imagino Jó olhando para a mulher falando para ele, amaldiçoa teu Deus. A Bíblia fala que Jó se rasgou, meu irmão. Ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Mas Jó, meu irmão, entendeu que Deus estava trabalhando nele. Jó 41, versículo 5, ele vai dizer, antes eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplaram. Tem males que vêm para te favorecer, mas você não percebe. Tem podas que Deus poda a tua vida, é para limpar você, para dar mais fruto, mas você não entende. E aí você começa a orar para Deus não podar você. Deus, não estou aguentando mais, o Senhor está me podando de todos os lados. Eu estou te podando, meu irmão, para te fazer mais frutífero ainda, e você não quer que Deus te pode. Heresia. Não conhece o favor de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus. Meu irmão, por favor, para de pegar a Bíblia e tentar favorecer você. Se molde a ela. Deixa que o caráter de Cristo seja revelado e atravessado em você e mude você. Não tente achar, sabe quando você pecar, não tente achar um texto para dizer, Deus, eu pequei, mas veja bem. Não existe veja bem. Fala, Deus, pequei mesmo, sou infeliz por ter pecado. Faz o que nem Davi falou. Davi falou, Deus, renova em mim o espírito inabalável, põe em mim um coração puro. Davi se arrependeu até o profundo da sua alma, mas não ficou procurando justificativa. Davi disse, Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, arranca tudo de mim, ou seja, me pune, mas poupa-me o teu Santo Espírito. Quando pecar, meu irmão, não procura que o Espírito Santo justifique você. Dobra o joelho e fala, Espírito Santo, eu pequei, eu falei o que eu não devia, eu fiz o que não devia, eu pratiquei o que eu não deveria ter praticado, estou arrependido
e eu não quero que o Senhor me justifique de nada. Eu quero que o Senhor verdadeiramente me perdoe. Eu não quero ter respaldo. Mas eu pequei, mas é que a Bíblia não diz nada sobre o pecado. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Meu próprio agir. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós precisamos deixar de ser heréticos. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Quantas vezes, Pai, quantas vezes nós procuramos aprovação e justificação aonde o Senhor não justifica e não aprova? Quantas vezes tentamos favorecer as Escrituras em nosso favor? Quantas vezes deturpamos as Escrituras, não mudamos o texto, mas tentamos usar o texto para favorecer as nossas práticas de pecado, nossas práticas egoístas? Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos. Espírito Santo nos ensina, Espírito Santo nos convence. Não nos permita, Pai, sermos mais heréticos. O problema não é a heresia que está na mídia, porque a mídia já está contaminada, e a heresia que está sendo pregada na mídia já foi contaminada. A grande questão é não deixar a heresia chegar, Pai, naqueles que estão sendo levantados agora, na geração que está sendo levantada pelo Senhor, na geração que está sendo, Pai, agora levantada pelo Senhor para esses últimos dias. A questão, Pai, não é abater a heresia daqueles que já estão fazendo aquilo como prática errada. A questão é corrigir, Pai, aqueles que estão começando a caminhar agora. A questão é começar a ensinar, a pedalar aqueles que estão começando agora, aqueles os quais o Senhor está levantando agora, os Samuéis dessa geração, Pai, os Davis, os Josés dessa geração, os mais novos. A geração que o Senhor está levantando nesses dias, ela não pode se levantar herética. Ela não pode se levantar, Pai, tentando favorecer as Escrituras, tentando usar as Escrituras para se favorecer. É dia de dizer sim, sim, não, não. É dia de 8 ou 80. É dias, Pai, da palavra ser o peso da Tua glória em nós. Pai, nós não queremos a Tua onipresença, nós queremos a Tua Shekinah. Nós queremos a manifestação da Tua glória. E para que a manifestação da Tua glória, a Tua Shekinah venha, Pai, nós precisamos urgentemente nos desfazer de toda prática herética. Nós não podemos continuar se afastando da Tua presença. As Escrituras dizem que a heresia, ela é colocada no meio da igreja para afastar
com o cúmulo de fazer com que as pessoas rejeitem o soberano, diz as tuas escrituras. Por favor, Pai, nós estamos aqui, uma geração sendo levantada, que não quer se contaminar, uma geração que quer crescer pura, uma geração, Pai, que quer fazer o certo, uma geração que quer fazer o certo da maneira certa, porque também não adianta fazer o certo da maneira errada. Nós queremos fazer o certo da maneira certa. Pai, o Senhor está levantando uma geração aqui nessa casa. Não são todos, porque nem todos estão comprometidos, mas aqueles que estão comprometidos, Pai, estão recebendo o maná do alto. O maná não vinha no final do dia, o maná vinha no início do dia, porque era no início do dia que eles comiam para poder viver todo dia, para trabalhar para o Senhor. O maná vem no começo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós temos recebido o maná do alto nessa casa. Nós temos conhecido o profundo das escrituras, e não é ainda muito profundo. Talvez nós não estejamos apenas nas águas nos joelhos. Talvez as águas que nós estamos esses dias é apenas água nos lombos, mas se continuarmos firmes, amanhã estaremos, Pai, em águas profundas. O Senhor tem falado para nós: ande mais 1000 côvados. E nós temos entrado cada dia mais em águas profundas nessa casa. Cada culto, cada reunião, cada oração, cada momento de comunhão, Pai, nós temos entrado em lugares profundos. Nós queremos entrar no rio, Pai, aonde só se pode atravessar a nado, aonde a correnteza do Teu Espírito vai nos levar. Por isso nós te pedimos: sara essa geração que está sendo levantada. Cura essa geração que está sendo levantada. Não permita que essa geração se levante já corrompida. Não permita que essa geração se levante já na heresia. Mas levanta essa geração, Pai, sarada, lavada, remida no Teu sangue. Essa é a nossa oração nessa casa. Aqueles que são Teus vão ouvir a Tua palavra. O Senhor vai acrescentar aqueles que estão sendo salvos. Nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos apenas pregar a pura palavra. Nós não precisamos usar a palavra para favorecer ninguém, nem a nós mesmos. Nós precisamos pregar a palavra para que o Senhor seja favorecido nos céus, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Recebe a glória, recebe a honra, recebe o incenso, recebe, Pai, toda a majestade nessa casa, nesse lugar. Importa que Tu cresças e que cada um diminua, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe teu dízimo, tua oferta, tua contribuição financeira, o teu donativo, você que trouxe, meu irmão, sai do seu lugar, deposita aqui no gasofilaço. Sim, Jesus. Ninguém vai roubar a tua glória, pois tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Ninguém vai roubar a tua glória. Ninguém vai roubar a tua glória, pois tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Ninguém vai roubar a tua glória. Ninguém vai roubar a tua glória, pois tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Posso contar uma coisa? Há muitas igrejas, ministérios que fecharam, pararam. Há muitos ministérios que não existem mais hoje, pelo fato de que Deus os parou. E por que Deus os parou? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Só que por outro lado, no outro lado do extremo, existe ministérios que pararam também, igrejas que fecharam. E não foi porque Deus fechou, mas foi porque os líderes, os pastores não se corromperam. E por não se corromper e pregar a palavra, terminaram seus ministérios como Jesus terminou na cruz, sem ninguém aos pés dela. Jesus teve 12, depois teve 70, depois teve 120, depois teve multidões. E no final, na cruz, Jesus terminou sem ninguém, a não ser João, o discípulo amado.
a não ser a sua mãe, a não ser Maria, aquela que ungiu seus pés, os amigos mais próximos. Tem ministérios que fecharam porque tocaram na glória de Deus, e tem ministérios que fecharam porque um dia não se corromperam. O povo foi embora porque dura foi a palavra. Se um dia a gente parar, se um dia nós tivermos que fechar essa casa, que seja porque o povo foi embora, mas que seja que o povo foi embora não porque foi ofendido, mas porque na verdade nós não ofendemos a palavra, nós não manipulamos a palavra, nós não distorcemos a palavra, nós não elitizamos a palavra, nós mantivemos a essência. Pois tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Pois tudo veio